Eu quero entender como é que o senhor chegou a esses números, quais foram as políticas adotadas pelo governo do Espírito Santo para ter, digamos assim, esses números de destaque no quesito de segurança pública, especificamente no caso agora de homicídios. Olha, Augusto, primeiro dizer que temos alcançado resultado nesses últimos anos. O ano que a gente não teve resultado foi o ano daquela crise da Polícia Militar aqui no estado do Espírito Santo, em 2017. Mas quando eu assumi o governo, pela primeira vez em 2011, o estado vinha de já 10 a 20 anos de resultados muito ruins, né? A primeira década deste século e a última década do século passado, o estado ficou e permaneceu em segundo ou terceiro lugar como o estado mais violento do Brasil. A gente ficava ali atrás de Alagoas, às vezes da Paraíba, às vezes de Pernambuco, mas o estado era ou era o segundo ou era o terceiro. Então, nós assumimos o governo em 2011, aí nós implantamos um programa chamado Programa Estado Presente. A característica desse programa é que eu lidero o programa pessoalmente, então todo mês eu tenho uma reunião com todos os líderes da segurança pública, do Estado, do governo federal, com os demais poderes, analisando os resultados do mês que se encerrou e discutindo o futuro das nossas ações, tá certo? A outra característica deste programa, Estado Presente, é que quem lidera a parte executiva dele não é o secretário de Segurança, é o secretário de Planejamento, com a concepção clara que enfrentamento ao crime não é uma tarefa só da polícia, ou só dos policiais, das forças de segurança. É uma tarefa do esporte, da cultura, da educação, da saúde, de todo mundo. E a gente faz, então, um trabalho de integração forte dentro do governo e de articulação para fora do governo. E nós dividimos o Estado em regiões, e 5 regiões e 22 áreas, em que cada coronel e cada delegado é responsável por cada área dessa e presta conta dos resultados dessa área, então promove uma articulação forte. Então, assim, o programa, com essa metodologia de trabalho, com investimento na valorização dos policiais, investimento em infraestrutura, em armamento, em viatura e, especialmente, em tecnologia, permitiu que a gente saísse da segunda posição em 2011 para fecharmos 2024, 15ª, 16ª posição. E se a gente continuar do jeito que nós estamos indo este ano de 2025, nós vamos estar ali ao final de 2025, em 19ª, 20ª posição. A gente era um dos estados mais violentos do Brasil e vamos estar entre os estados mais seguros do Brasil. Mostrando que política pública, quando você tem uma condução política adequada, você tem continuidade das políticas públicas, você tem investimento e tem método de trabalho, vai produzindo resultado. Também lá em 2011, a gente tinha 7 cidades do estado que estavam entre as 35 mais violentas do Brasil. Hoje não temos nenhuma mais, tá certo? Então, isso mostrou o avanço que a gente teve nesse tempo e produzindo um efeito grande. É lógico que ainda nós temos uma violência alta, né? Se a gente tinha 2 mil homicídios em 2010 e a gente caiu para 852 homicídios no ano passado, a gente caiu muito, mas ainda temos um desafio muito grande pela frente, que é continuar ainda fazendo a redução de homicídios. Perfeito, governador. Também uma face da segurança pública, e hoje em dia está sob muito debate, é também a questão da letalidade policial. E eu pergunto isso porque a gente também acessou os dados aqui do Ministério da Segurança Pública e diz que o Espírito Santo é um dos 10 estados onde aumentou também a letalidade policial entre 2023 e 2024. Foi um aumento de 25,86% no número de ocorrências no período, sendo a quarta maior. Eu queria entender também como é que o governo, como é que a gestão estadual está lidando também com essa questão da letalidade policial, da violência policial, que de fato é um problema que a gente vê não só no Espírito Santo, mas também em outros estados, Goiás, São Paulo, enfim. É verdade, a gente teve aumento da letalidade policial, mas ainda assim estamos abaixo da média nacional. O que, na nossa avaliação, aconteceu nesses últimos anos? Aconteceu um aumento, da quantidade e do potencial das armas disponibilizadas para os grupos criminosos. Então, você tem hoje os grupos criminosos mais bem armados, com pistolas, com metralhadoras, com rifle, né? Você tem, então, isso dá aos grupos criminosos a coragem de fazer um enfrentamento à polícia.
Só que a nossa polícia, e a polícia também de outros estados, acredito eu, também está muito bem armada. Então, na hora que você tem o enfrentamento, você tem troca de tiro, e geralmente os grupos criminosos tendem a estar em desvantagem, tá certo? Quando comparado com a força, o treinamento e o potencial das armas dos policiais. E tem que ser assim mesmo. A polícia não pode perder na hora que faz o enfrentamento dos grupos criminosos. Então, a quantidade de arma disponível deu aos grupos criminosos essa coragem de fazer o enfrentamento. A outra realidade que a gente vive é que, com o trabalho que a gente faz de prisão das lideranças maiores dos grupos criminosos, assume esse controle de pessoas mais jovens. E as pessoas mais jovens têm também uma audácia maior e até um nível de responsabilidade. Pensando na ética do crime, ou nos limites do crime, né, tem lideranças do crime que têm um certo limite e sabe até onde pode ir no enfrentamento. Quando uma pessoa mais jovem assume a liderança de um grupo criminoso, ele acha que ele pode tudo tendo uma arma na cintura. Então, também aumentou a quantidade de enfrentamento. Então, acho que para nós aqui, essas são as principais razões da gente ter aumentado esse número de enfrentamentos que nós temos aqui no Estado. Perfeito. Para fechar esse tópico também dessa questão de problemas com polícia, a gente viu que recentemente teve um caso aí no Espírito Santo de 3 policiais militares que foram presos sob suspeita de arremessar um jovem que tinha sido detido, né, um menor de idade, que tinha sido detido e depois liberado, e de arremessá-lo de uma ponte, e depois ele foi encontrado morto. Eu queria entender também como é que o governo está lidando com essa situação, se já teve algum contato com a PM para tentar evitar que novas situações assim voltem a acontecer. Não, a pessoa, toda a ação, nós tivemos esse caso, tivemos que da pessoa que foi jogada da ponte. Depois, antes nós tínhamos tido um caso em Colatina. Então, assim, a nossa corregedoria, a gente aciona o Ministério Público, qualquer ato que envolve a participação dos militares ou de qualquer outro policial que não tenha uma justificativa, não tenha um procedimento adequado, nós avançamos na punição imediata, através das investigações da Polícia Civil, da Corregedoria da Polícia Militar, no caso, e nós solicitamos, até porque já é obrigação do Ministério Público fazer o controle externo das forças de segurança, o Ministério Público faz esse acompanhamento. Então, nós aqui não passamos a mão também na cabeça de policial que, por acaso, por algum procedimento equivocado, causa um prejuízo a alguém, ou à vida, ou algum ferimento a essas pessoas. O que a gente tem avançado aqui também, Augusto, é bom a gente registrar, eu não registrei, nós já estamos com uma companhia que está testando as câmeras corporais, então a companhia aqui da região continental de Vitória já está em teste, nós estamos comprando mais câmeras corporais, porque essas câmeras vão proteger o policial, aquele policial que age adequadamente, que é a grande maioria do policial, praticamente todos os policiais, e vai também proteger qualquer desvio de conduta de qualquer profissional. Então, isso também vai ser uma segurança para os policiais.